São mais de 13 milhões de pessoas raras no Brasil. São lutas por diagnósticos, tratamentos e acolhimento. Voz das Mães hoje veio acompanhar o evento da Casa Hunter, que reuniu os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, para discutir políticas públicas e buscar soluções reais para a comunidade rara. Como diz o slogan do evento, a nossa luta tem alma. Começamos a trabalhar com as novas resoluções para melhorar a área regulatória no país. Tivemos resolução na Anvisa para priorizar os registros de medicamentos, também alguns projetos de lei. Um deles foi aprovado há 3 anos, a expansão do teste do pezinho, que é tão importante para as pessoas que ficam na fila anos e não sabem, né, qual é o diagnóstico. Ficam na fila anos, perdendo a vida, e realmente o sistema público gastando muito dinheiro e sem poder ter êxito de sucesso, sem poder ter um diagnóstico correto, um plano de manejamento. Só que chegou o momento da gente tratar isso de uma forma mais madura, todo mundo na mesa, como nós vamos trabalhar a saúde dos brasileiros e, dentro desse grupo, a saúde das doenças raras daqui a 5, 10 anos. Do jeito que nós estamos indo, não vai ter sustentabilidade para ninguém. Vai chegar no momento que a gente vai ter que fechar as portas, né, para as terapias avançadas, que chega a uma terapia de 5 milhões, de 10 milhões por paciente, de 15 milhões por paciente. Isso hoje o sistema olha, não posso arcar. Ele olha isso como uma demanda que vai, infelizmente, vai chocar, né, vamos dizer assim, o sistema financeiro do país. Só que se a gente faz um planejamento a curto, médio e longo prazo, eu tenho certeza que a gente consegue atender todos os pacientes, ainda sobra dinheiro. Não precisamos de mais financiamento, mas precisamos de foco, enfrentamento, planejamento, né? E depois, quando a gente tem um planejamento, a gente vai ter um orçamento. A gente discute se vão precisar de mais dinheiro. Mas eu tenho certeza quase absoluta, que vai sobrar dinheiro se a gente trabalha dessa forma. Porque hoje, num exemplo pequeno, e foi publicado na revista científica da Casa dos Raros, mostra o desperdício de dinheiro. Desperdício indireto. Imagina, cada paciente, em vez de custar R$3.000 e ter o plano de manejo completo, em alguns meses, ele tem a vida perdida dele e da família, e fica anos lutando e, às vezes, perde a vida sem ter o diagnóstico correto, gastando fortuna. Então, só nessas economias, a gente pode montar milhares de hospitais dos raros do país e mudar o sistema de saúde e o sistema de atendimento. A gente fala que as pessoas com deficiências, elas só são vistas, vereadora, quando tem alguém da família ou quando você trabalha com alguém. Senão, você nem olha para essa pessoa. E a gente tem feito aqui na cidade um trabalho de dar visibilidade para a causa, mas não adianta só dar visibilidade, a gente também tem que fazer políticas públicas assertivas. Por isso que, na fala que são as mulheres que são mães solos, pesquisas apontam que são 80% de mulheres mães solos. E a gente tem que olhar para esse público. Pensando nisso, o prefeito Ricardo Nunes lançou a Casa Mãe Paulistana Pessoa com Deficiência. O que vai ser essa casa? Vai ser um espaço para que essas mães possam ir lá e ter um atendimento psicossocial, um atendimento psicológico, uma atividade física. Nós estamos pensando, estamos agora numa fase de reformulação do nosso edital para colocar algumas atividades. E, para a gente fazer isso, a gente fez reuniões com várias mães para poder escutá-las, o que elas gostariam que tivesse nessa casa. Não adianta a gente fazer política pública dentro do gabinete, a gente tem que ouvir a ponta e saber o que elas precisam. Então, a gente vai ter esse espaço com atividade psicossocial, atividade esportiva, atividade de empreendedorismo, porque muitas mães sobrevivem apenas do benefício, e depois, quando perdem seus filhos, elas já estão com a idade avançada para ir para o mercado de trabalho, são esquecidas, como que elas vão sobreviver? Então, pensando nisso, a gente colocou ali um curso de empreendedorismo para elas aprenderem, para elas poderem vender o trabalho manual também, que muitas delas fazem em casa, seja um bolo de pote, seja um artesanato, e aprender também a precificar isso, né, para que ela possa ter aí uma renda. A gente diz que o diagnóstico entra pela porta, o marido sai pela janela, normalmente.
e a mulher tem que se virar para sustentar, cuidar daquela criança, e ainda acontece isso que a Dica falou, que muitas vezes está idosa, perde o filho e perde o BPC, e aí vai morar na rua. Né? O que o Estado dá de presente para essa mulher que dedicou uma vida inteira ao cuidado é ir morar na rua depois que o filho falece. Então, são muitas injustiças, e é por isso que eu fico muito brava, sabe, Dica, quando dizem que mãe atípica é barraqueira. Porque eu falo que a gente não tem outra opção. Nada cai no nosso colo. Fazer matrícula na escola não é fácil. Conseguir um diagnóstico de um filho não é fácil. Conseguir um medicamento, muitas vezes só judicializando. Conseguir tratamento, onde? Porque nem no plano de saúde as pessoas estão conseguindo ultimamente. Né? Então, a gente não tem outra opção a não ser barraqueira, e viva a força das mulheres. Né? Por causa da força das mulheres, lá em 2022, que foi o ano, inclusive, que eu fui eleita, a gente, um grupo grande, formado em sua maioria por mães do Brasil inteiro, se acorrentou na porta do STJ contra aquela injustiça horrorosa do rol taxativo, que ia matar muita gente. Quando a gente falava rol taxativo mata, é porque matava mesmo. Pessoas com doenças raras iam ficar sem remédio, sem tratamento, sem home care. E, mesmo não conseguindo reverter ali a situação, a gente se enfiou dentro do Congresso Nacional para encher o saco de deputado federal e de senador para que a gente aprovasse a Lei 14.454, que voltou o rol para o exemplificativo com critérios, né, Tony, que você falou. Não é uma coisa livre, você não vai sair usando qualquer coisa, mas lá nessa lei fala que, se o tratamento indicado pelo médico, o medicamento, tiver evidência científica, então o plano de saúde tem que pagar sim. E nada mais justo. Né? Foi assim a jurisprudência dos últimos 20 anos. A gente não vai avançar em doença rara tratando as doenças isoladamente. A gente precisa traçar um denominador comum entre todas elas para a gente crescer quando a gente fala de política pública. E um exemplo disso, foi um ato de enorme grandeza, foi a criação também da Febraharas. Porque a Febraharas, ela juntou, colocou debaixo de um guarda-chuva todas as associações constituídas que têm interesse, obviamente, em fazer parte, e abraçou um leque muito maior de doenças, algumas até muito pouco, por serem raras, sequer conhecidas pelos médicos. Eu vejo aqui familiares, eu vejo aqui pessoas de associações, eu vejo aqui pessoas da indústria. E eu sei que acontece que, quando a pessoa tem um diagnóstico e vai para o médico, muitos médicos, é normal vocês ouvirem isso, o médico não sabe o que é, mas eu não sei dessa doença, eu não consigo tratar essa doença. Então, por que a gente não usa, nós aqui, formadores de política pública, por que a gente não usa mais, não explora mais esse conhecimento que vem das associações? Porque pais, mães, assim como o exemplo do Tony aqui, percorrem, não tem limite, não tem barreira, não tem outro lado do mundo, vai atrás da informação aonde ela estiver e da forma que ela puder ser compartilhada. Então, nós temos, nesse ambiente associativo, um universo muito grande para a gente trabalhar junto, contar com o conhecimento que vocês têm, para que a gente possa formular políticas públicas de qualidade e, em último, né, dando o objetivo maior, melhorar a vida dos 13 milhões de brasileiros, mas eu preciso fazer uma correção. Pelo menos tem uma mãe cuidando, doutora Carmela. Alguém está cuidando de uma pessoa com doença rara. Então, são 26, no mínimo, 26 milhões de pessoas, deputado Tomé, que a gente está acolhendo, e olha a responsabilidade que a gente tem de dar um norte para a vida dessas famílias. Enfim, não sou rara, mas minha vida também foi só eu e minha mãe. E minha mãe, eu mesmo não tendo nenhuma necessidade especial, já abandonou a vida dela toda para me criar. Eu fico imaginando, então, uma mãe que passa por isso ainda com um filho especial. Então, eu imagino a dificuldade dessa mãe, então isso me sensibiliza muito. E um outro ponto também que você trouxe, que é fundamental, é que como pode, né, o Estado pagar 50 mil e não ter um diagnóstico, né, sendo que, através da Casa Hunter, vocês conseguem fazer com 3 mil em 60 dias. Né? Então, é isso que a gente precisa. Exatamente, esse é o caminho, e contra fatos não há argumentos. Né? Igual a Cris é minha companheira lá de Renova, né? Política com evidência. Se isso não é uma política com evidência, eu não sei o que é. É essencial a gente lembrar que a gente não vai conseguir cuidar da pessoa com doença rara sem cuidar de quem cuida dessa pessoa também. E, por fim, Tony, eu lembro que, quando a gente estava lá em Brasília, lutando para derrubar esse rol taxativo, saiu uma matéria num portal grande de notícias, com um viés que eu queria... Eu sou jornalista e eu fiquei bem chateada naquela época.
falando que desse absurdo, bem entre aspas, que é você comprar um remédio de milhões para salvar a vida de uma pessoa que tem doença rara, porque isso pode quebrar um município. E eu queria deixar bem claro aqui que não existe opção. Porque se a opção é deixar a pessoa com doença rara morrer, não existe essa opção. O Estado que se vire, que planeje, que veja como é que faz com a questão da patente. Porque não existe sentido da gente ter Estado se esse Estado não cuidar das pessoas mais vulneráveis. Estou aqui com o Tony, presidente da Casa Hunter. Parabéns por esse evento, Tony, Dia Mundial das Doenças Raras. E eu queria saber qual que é a importância hoje da gente dar uma visibilidade, um evento como esse, para trazer também esse conhecimento para as mães. Em primeiro lugar, muito obrigado, Natália, por estar aqui com a tua equipe. Sempre é importante a gente conseguir passar informação, né, ampliar, né, o conhecimento sobre as doenças raras. É importante a gente, todo ano, relembrar que tem um Dia Mundial das Doenças Raras. Mas por que é importante para nós? Porque existem mais de 13 milhões de pessoas no nosso país que sofrem com um tipo de doenças raras. E ainda, infelizmente, falta muito a implementação de políticas públicas a favor dessa comunidade para poder mudar de verdade a qualidade de vida dessas pessoas. Muita coisa foram feitas nos últimos 10 anos, mas ainda falta muita coisa a serem feita. Precisamos pressionar, precisamos juntar o legislativo, o executivo, né? Todos os interessados para poder trabalhar juntos a construir um novo país que trata de saúde dos brasileiros. Doenças raras, esses pacientes são também brasileiros, não podemos esquecer disso. Precisamos juntos mudar essa realidade e melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. É isso. Fico muito feliz de ouvir tantas vozes ali falando das mães também, dos cuidados que a gente tem que ter de olhar para essas mães com filhos raros. Então, parabéns, Tony, mais uma vez por esse evento. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns, eu acho que é uma bolha que está sendo furada mais uma vez. Muito obrigado. Uma honra sempre estar com vocês. Muito obrigado.